do teu nome. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Leandro Nogueira, sou fundador e presidente do Ministério Evangelístico Pescadores de Almas. É uma honra estar aqui nesta igreja ministrando a palavra de Deus com meus amados irmãos. E eu convido aqueles que trouxeram a sua Bíblia Sagrada a abrir comigo sem demora no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Aleluias. O tema dessa mensagem é a oração que deu origem ao avivamento. Nós vamos aprender hoje, através dessa mensagem, o que o poder de uma oração pode dar início a esse movimento pentecostal que vivemos hoje, como é que esse movimento chegou até nós, como é que o Espírito Santo desceu de uma maneira grandiosa sobre as igrejas de hoje em dia, do século 21. Isso tudo foi feito por um profeta que iniciou uma fé grande num Deus Todo-Poderoso. Livro do profeta Abacuque. Ele fica bem depois do livro de Ezequiel, depois do livro de Daniel, mais à frente um pouquinho. Vai passar o livro de Oséias, depois do livro de Miqueias, e em seguida você vai encontrar o livro do profeta Abacuque. Aqueles que acharam, diga amém. Amém. Aleluias. Diz assim o Deus da palavra, Abacuque, capítulo de número 1, versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vejação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contência e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Capítulo de número 3, versículo 2. Diz assim a oração de Abacuque: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu queria que a igreja repetisse esse versículo 2 comigo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. A igreja pode se assentar glorificando. Irmãos, quando a palavra de Deus fala aqui sobre um profeta Abacuque, o que eu quero trazer primeiramente, antes de tudo, à memória da igreja, é que nesta época em que viveu o profeta Abacuque, era um tempo muito difícil. Era um tempo em que Deus não usava profetas conforme nós temos hoje em dia visto. Hoje em dia, muitos crentes estão até mal acostumados, porque vêm para a igreja e não querem prestar atenção na pregação, não querem prestar atenção na ministração, se dispensam com um tipo de palavra e cochichando com as pessoas ao lado, esquecendo que aquele momento em que Deus abriu o livro da sentença dele, ele abriu com o único intuito de trazer a palavra que você precisa até o seu coração. O profeta Abacuque, no capítulo 1 do seu livro, ele simplesmente faz uma reclamação até os céus. Era um homem que fora criado no meio de profetas, e eu fico imaginando que tipo de infância esse homem teve, que tipo de juventude esse homem teve, porque ele tinha as orações mais simples do momento, porém as mais sábias. Ele virava para Deus e lamentava, mesmo numa época em que Deus não respondia ao homem. O profeta diz que até quando o Senhor, ele coloca não um Deus contra a parede, mas ele cobra uma atitude do Criador, ele cobra uma atitude do Eterno, aquele Deus Todo-Poderoso, que a palavra de Deus diz que ele criou os céus e a terra, aquele Deus Todo-Poderoso que pelo poder das suas mãos
sustenta toda a sua criação. Um homem pequenininho como o profeta Abacuque, ele olha lá para o céu e faz uma pergunta, uma oração não de afronta, não de falta de respeito, mas ele olha para o céu e faz aquilo que eu e você deveríamos fazer hoje com toda a tecnologia que temos, com a internet à disposição de muitos, com os microfones, com os meios de televisão, rádios, jornais e revista. Não, aquele homem não tinha nada disso, mas ele vira para o céu e diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ele olha para o céu com uma ousadia, mas não uma falta de temor. Não podemos confundir ousadia com falta de temor. Ele olha para o céu e diz: até quando tu não me escutarás? Porque o Senhor disse que era o meu Pai. O Senhor disse que me fez imagem e semelhança do Senhor. E por que é que eu grito violência e o Senhor não salva? O profeta continua uma oração ousada, não uma oração pedindo um carro zero, não pedindo uma moto, não pedindo uma casa, não pedindo uma TV, não pedindo um ar-condicionado, mas ele olha para o céu e fala: até quando eu gritarei, Deus, violência? E o Senhor não vai fazer nada. Ele olha para o céu e diz: serás farto. Perdão. E ele diz: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que me fazes ver a destruição, a violência tão diante de mim? E ele começa a perguntar a Deus: por que é que eu vejo isso tudo, mas também não vejo a solução? Quantos aqui eu não sei que já estão fartos de olhar para o momento lá fora, tem medo de ir na padaria, tem medo de ir no posto de gasolina, tem medo de ir até mesmo à igreja, porque não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos que quando colocarmos os pés para fora de nossa casa, se vão levar o nosso carro, a nossa bicicleta, e alguns que ainda não têm um patrimônio desse, a gente não sabe nem mesmo se vão levar os seus sapatos. Daqui a um tempo, vão estar roubando até mesmo a tua Bíblia. Daqui a um tempo, vão estar roubando até aquilo que você não tem. Daqui a um tempo, você vai estar dentro de uma grade e existe lá no mundo uma música de um grupo que diz assim: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Muitas das vezes colocamos grades nos nossos portões e eu quero perguntar para a igreja: quem verdadeiramente está dentro de uma prisão? Os que estão lá fora ou você que está protegido? Você está protegido ou você está preso dentro da sua própria casa? Satanás hoje no século 21, ele usa a própria tecnologia que eu e você inventamos para nos aprisionar dentro da nossa casa. Colocamos cerca elétrica, é portão automático, é cadeado, é corrente, é isso e aquilo, mas eu te pergunto: quem é que está na prisão? A igreja do Senhor Jesus Cristo continua cada vez mais acuada. E houve um dia em que o profeta, quando começou a gritar disso, ele disse assim: há também quem suscite a contenda. O profeta já estava falando de dentro da própria casa, daqueles que estavam de dentro da igreja, aqueles que deveriam te dar a mão, te colocar para você de pé, caminhar contigo, orar contigo, jejuar contigo. Haveria aqueles de dentro do seu meio, do meio evangélico, de dentro da casa de Deus, que estavam suscitando a contenda. E quando isso acontece, aquele profeta Abacuque, ele era tão inteligente que no versículo 4 do capítulo 1 ele diz: por esta causa a lei se afrouxa. Ele estava falando da palavra de Deus. Ele estava falando que a palavra de Deus estava se afrouxando, estava perdendo rumo, estava perdendo sentido, mas não porque Deus não fazia nada, mas porque o homem já não mais tinha interesse em ouvir. O homem tinha vontade de ir para a igreja. Se houvesse naquela época igrejas como existem hoje em dia, que eu e você não viemos para a igreja, não prestamos atenção no culto, não queremos repreensão dos pastores, e acontece conosco aquilo que está escrito na Epístola Universal de Judas, uma epístola com apenas um capítulo, um livro antes de Apocalipse, que ninguém presta atenção nele, mas a palavra de Deus vai dizer lá: estes são murmuradores de si mesmo, apacentadores e pastoreadores de si próprios, estrelas errantes, folhas murchas desgarradas, que espumam a sua própria torpeza como ondas sujas no meio do mar, árvores desgarradas 2 vezes e frutíferas. Ninguém lê, né? Ninguém lê. É porque é apenas um capítulo, um livro antes de Judas.
do Apocalipse é a Epístola Universal de Judas. Judas só teve direito a escrever uma epístola, mas é a coisa mais linda de toda a Bíblia. Ele vai dizer que estes são murmuradores, ondas do mar que espumam a sua própria torpeza, queixosos de si mesmo. É incrível, né? É aquela pessoa que se queixa de si próprio. Mas eu não vim pregar sobre isso, eu vim pregar sobre a oração que deu origem ao movimento pentecostal. Eu vim pregar nesta noite, eu nem sabia que eu seria o preletor, mas a palavra de Deus diz que apresenta-se ao Senhor como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. O profeta Abacuque, ele começa a fazer a oração e ele começa a olhar para o céu e ele diz assim: Deus, muda esta história. E quando o profeta chega no capítulo 3, no versículo 2, ele faz a oração mais linda de toda a Bíblia. Ele é simples. E hoje em dia são tantas pessoas querendo falar bonito. Quando eu lembro de uma oração querendo falar bonito, eu lembro da pessoa mais hipócrita de toda a Bíblia. O nome dele era Nicodemos. A palavra de Deus diz que ele via ter de noite com o Senhor Jesus. E muitos, quando leem aquilo, muitos são os preletores de onde eu estudei, de onde eu procurei me formar dentro da palavra, que diz que Nicodemos era alguém com tamanha intimidade, presta atenção, igreja, nisso, que à noite ele orava a Jesus. Muitos são aqueles que interpretam isso como quem acorda de madrugada e olha, mas Nicodemos, se você for olhar o início da história dele, diz que ele era mestre em Israel. Ele era doutor da lei, ou seja, ele tinha um grande cargo na sociedade, talvez um juiz, alguém que tivesse poder para prender, encarcerar qualquer um. Ele era doutor nas palavras, ou seja, ele era um grande pastor ou bispo daquela época. Nicodemos, ele tinha 12 pedras no seu terno, no seu peito, que significava que ele tinha autoridade de representar as 12 tribos de Israel. A palavra de Deus diz que Nicodemos, ele era doutor da lei e mestre em palavras, mas certa vez ele chega à noite para ter com Jesus. E você já se questionou por que é à noite? Não é porque ele era mais santo do que eu e você, é porque ele, como doutor da lei, príncipe de Israel, ele tinha vergonha de ser crente. Ele tinha vergonha de andar durante o dia como eu e você e ir para a escola bíblica, à tarde levando a Bíblia de braço do braço, porque ele era doutor da lei. E quando ele chega diante de Jesus, em vez dele se diminuir e falar com Jesus: Deus, tu és o Todo-Poderoso, Deus ele quer logo se apaziguar com Jesus, e ele fala assim: ninguém fazes o sinal que tu fazes se Deus não for contigo. O ingrato ainda chega querendo puxar sardinha para Jesus, mas ele leva logo um sacode espiritual. Jesus fala assim: Nicodemos. Com outras palavras, tu pode enrolar qualquer um, meu querido, mas a mim não te importa nascer de novo. E olha aí o doutor da lei, o mestre em palavras, perguntando para ele: como posso eu, já sendo velho, voltar ao ventre de minha mãe? E Jesus dá a segunda chulapada nele e fala assim: Nicodemos, tu és mestre nas palavras, doutor da lei, tu não consegue compreender isso? Em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era aquele tipo de homem que, quando passasse pela rua e você vivesse naquela época, tivesse com seu filhinho, você, em vez de bater no ombro da criança e falar assim: olha, eu quero que quando você cresça seja igual a mim, igual o papai. Não, você falava assim: filho, quando você crescer, eu quero que você seja igual àquele homem ali. Porque ele tinha todos os aparatos e visuais de um grande homem de Deus. Mas quando estava com Jesus, ele não compreendia o que era ter que nascer de novo. E eu quero perguntar para a igreja: quantos são aqui que tem bastante tempo na obra, mas que hoje você reconhece: eu preciso descer mais um pouco para Deus fazer o milagre que eu preciso. Eu preciso descer mais um pouquinho. Quem é que tem coragem aqui hoje de levantar a mão assim como eu e dizer assim: Deus, se precisar, faça eu nascer de novo? Eu digo para o Senhor Jesus: se possível, me faça nascer mais uma vez de novo. Deixa eu voltar para dentro do seu ventre, porque lá eu estava seguro. Deixa eu voltar e ter uma oportunidade de reconhecer e consertar todos os meus erros. O tempo avança e a palavra de Deus diz em Salmos, em Provérbios, em várias outras passagens da Bíblia, de que o nosso tempo é
palavra de Deus diz que o homem é como a erva do campo, que passando sobre ele o vento, nunca mais se acha o seu lugar. A palavra de Deus vai dizer que a nossa vida é como um livro, um conto ligeiro, que logo ao começar a se ler, logo se acha ao fim. Gente, é tremendo, igreja, quando nós começamos a perceber que o tempo que você tem hoje no culto não é apenas mais um culto para você arquivar, é mais uma oportunidade de você sair daqui com a sua salvação, é mais uma oportunidade de você sair daqui com tudo consertado na sua vida. O que aconteceu há 10 minutos atrás, o Senhor Jesus está dizendo para você: ei, eu esqueço tudo, vamos começar de novo. Mas são aqueles também que sabem que precisam começar de novo, mas como Nicodemos são reconhecidos como mestres na obra, são reconhecidos como obreiros na obra e não querem ter a coragem de chegar para Jesus: ei, Jesus, apaga tudo de ainda agora para trás. Jesus, deixa eu começar de novo. Deus não está falando para você entregar a sua credencial e o seu cargo, não, mas Ele está falando para que você não saia daqui hoje com a oportunidade, conforme fora dito, que Satanás está ao redor daqueles que possa tragar. Talvez você tenha um crachá de membro, talvez você seja reconhecido como membro, mas é uma das presas fáceis que ele possa tragar. E o Senhor Jesus nesta noite está dando uma nova oportunidade para mim e para você. Aleluia! Jesus, Ele quer mudar o quadro dessa história. Jesus não quer ver que eu e você se perca carteirinha de igreja, filiado a uma igreja. Eu sou membro, eu sou ovelha do pastor Luiz. Isso não te leva para o céu, querido. Se você não tiver uma vida igual a do pastor, os leva. Se você não viver igual o ministério vive, se você vier aqui simplesmente porque o profeta vai falar, alguém vai revelar, alguém vai ser usado e vai me mostrar, não, você tem que vir, porque a palavra de Deus diz: julgai as escrituras sagradas, porque julgais ter nela a vida eterna. Muitas das pessoas acham que é o movimento pentecostal, que é a música, os cantos espirituais, os louvores que vão te libertar. O louvor, ele te anima, te dá ânimo, te faz vencer, te faz crer, mas a palavra de Deus diz que ele não liberta. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluias! A gente chega na igreja, louvor. Vai cantar, vai pedir oferta, louvor. É uma oportunidade, louvor. E tem alguns pregadores que quando vai pregar, louvor. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Examinai as escrituras sagradas, porque julgais ter nela a vida eterna. Por que julgais ter? Porque só encontra quem examina. Jesus não disse: daqui tem a vida eterna. Ele não disse isso. Ele não disse que esse livro tinha vida eterna. Ele disse: olha, examinai, porque julgais ter. Eu digo que tem, mas é se você examinar. A palavra de Deus diz que não basta também somente examinar. A palavra de Deus diz assim: aquele que lê as escrituras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que olhando sua imagem no espelho e saindo de perto já se esqueceu de qual era. Ele diz que se você não guardar essa palavra dentro do coração, não adianta vir para o culto, não adianta ouvir a pregação, não adianta louvar, não adianta dizimar, ofertar, porque quando você sair lá de fora, que a igreja é o seu espelho, a Bíblia diz que você vai esquecer dessa imagem. Mas o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista estava dizendo: eu preciso ir para a igreja. Eu hoje estava tentando salvar um casal que está fácil para Satanás estragar. E a pessoa diz que ora em casa, e que jejua em casa, e que supostamente lê a Bíblia em casa. E eu perguntei assim: mas a palavra de Deus diz que a única alegria, se tiver algum teólogo aqui, pode questionar comigo, eu não me importo. Se tiver errado, eu me arrependo. O pastor pode me questionar na teologia ali. Mas a palavra diz que o ser humano só se alegrou uma vez, quando lhes disseram: vamos à casa do Senhor. Você pode ser feliz sem vir à casa do Senhor? Você pode colocar o louvor da Cassiane, do Pentecostal, Canela de Fogo, Flor de Lis, Damares, pode fazer o que for. Ouvir pregações de início, de manhã, de tarde, de noite. Você pode ter 1000 DVDs na sua casa. Um DVD, querido, não substitui um culto ao
por aí, porque ali está falando algo poderoso, gravado, mas aqui é a mensagem ao vivo, em tempo real, que vem do céu e não de um pregador. O profeta Abacuque conheceu isso, compreendeu isso, e ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Igreja, para a gente entrar dentro do enredo final da mensagem, preste atenção, por favor. O profeta disse assim: ouvi a tua palavra. Opa! Em seguida ele diz assim: e temi. Coisa ficou estreita para o profeta. E quando ele temeu, ele parou e pensou: eu ouvi a tua palavra, estou morrendo de medo, não é isso que o texto está dizendo? Eu temi, ele ficou com medo. Agora, por que o profeta ficou com medo? Mas ele foi tão inteligente que ele não explicou para mim e para você porque ele teve com medo. Ele só falou: Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Olha o detalhe: no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Querido, isso dava um filme de ação. Se Hollywood, os produtores de filme, entendessem essa oração, pegasse esse versículo com uma tesourinha de quem corta cabelo, aquela bem afiada, cortasse esse papelzinho, espremesse, as palavras desse livro, desse profeta, iriam sangrar, iriam gotejar sangue suficiente para a humanidade inteira chorar. Porque o profeta Abacuque, ele falou isso num período chamado interbíblico. Repita comigo: período interbíblico. Período interbíblico, para quem ainda não pôde estudar um pouquinho de teologia, não pôde estudar a Bíblia Sagrada, foi um período de 400 anos onde Deus silenciou. Ele calou a sua voz. Deus não respondia a profeta, Deus não respondia a sacerdotes, ele não respondia nada. O período interbíblico, segundo a teologia, ele ocorreu entre Mateus e Malaquias. No período em que foram escritos os livros de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, até Malaquias, levou-se 400 anos, onde Deus não respondia absolutamente nada. Quantos aqui estão no período interbíblico? Não tenha vergonha. Quantos aqui Deus não está respondendo absolutamente nada? Quantos estão olhando para o céu e estão orando, e estão clamando, e estão perguntando, mas Deus não responde absolutamente nada? Já imaginou esse profeta? Ele criou uma geração de crentes que é composta de mim e de vocês. Com a oração de um homem, ele criou as igrejas evangélicas todas que existem hoje. Porque ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Como ele ouviu a palavra se Deus não estava falando? Como? Sabe como? Ele começou. E é o conselho que eu deixo para a igreja. Um conselho que eu tomei para mim e que funcionou. Ele começou a comer os livros dessa Bíblia. Ele começou a se alimentar da palavra de Deus. E quando chegou o momento em que ele olha: até quando gritarei violência e tu não me socorrerás? Até quando gritarei, Senhor, violência, Senhor, assassinato, Senhor, assalto, e o Senhor não me ouve? Ele começou a lembrar dos livros da palavra, porque ele diz: eu ouvi a tua palavra e temi. Por que ele temeu? Porque quando ele começou a folhear esse livro, ele chega logo no princípio dele, em Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, e ele vê lá: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus está no plural, mais de um. Todo aquele que começa a crer em extraterrestre, vida em outro planeta, tira isso da cabeça, porque Deus considerou Netuno, Plutão, Saturno, tudo como céu. Só ao planeta Terra ele dá o nome. E ele diz: criou Deus os céus no plural e terra no singular. Mas existe um problema. O que temeu o profeta talvez foram o que ele leu no versículo 2. Mas a terra estava sem forma e vazia. Opa, peraí. O meu Deus, o seu Deus, cria algo sem forma e vazio?
Na tradução da Bíblia, ela perdeu os sentidos em algumas traduções, porque o versículo, quando diz sem forma e vazia, no original em que ela for escrita, diz que a terra estava um caos. O meu Deus não cria nada um caos. Nesse meio tempo, foi onde Ezequiel 28, você pode estudar, relata a queda de Lúcifer. Lúcifer, quando for expulso do céu, ele for expulso junto com a terça parte dos anjos, e ele cai como uma grande bola de fogo. O profeta já havia dito assim: não eras tu, Lúcifer, que caía do céu como uma grande bola de fogo. E a palavra de Deus diz que ele, pelo que nós entendemos estudando, ele se choca contra a terra, como uma bola de fogo com a terça parte dos anjos. Quando ele se choca contra a terra, Lúcifer tira a terra de sua órbita, saculeja ele, e quando sacode a terra como uma grande bola de fogo, e a terça parte dos anjos também como bola de fogo, na Epístola de Judas, capítulo 1, você vai poder ouvir disso, que havia os anjos que não guardaram os seus principados. Quando ele se choca aqui, a Bíblia vai dizer em Ezequiel 28 que ele andava sobre pedras afogueadas. Ele era coberto de zafira, topázio, rubi, ouro, tiatira, esmirna, de todo tipo de pedras preciosas. Quando ele cai e se choca com a terra, o fogo que ele levanta, a poeira que ele levanta, extermina toda a vida jurássica que havia na face da terra, que era a era dos dinossauros. Por isso que quando eu e você vamos no zoológico e encontramos um fóssil dentro de uma rocha, você se pergunta: como o dinossauro entrou dentro de uma rocha? É impossível. Ele não entrou dentro de uma rocha. O fogo, junto com todo o mineral da terra, que se levantou, matou o animal, comeu a carne, consumiu, mas como o osso é cálcio, um dos minerais, ele ficou preso na rocha. Quando aquela larva chamada magma seca, vira uma rocha. Quando vira uma rocha, por isso que encontramos fósseis lá dentro. A queda de Lúcifer aconteceu entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. Isso aconteceu com mais de 4 milhões de anos de história. Foi a queda de Lúcifer, até que Deus reconstruiu a sua ideia e fez algo lindo. Deus começou a entender que ele deveria povoar a terra, e ele olha para mim e para você e diz: façamos o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança, e deu a nossa terra para que nós pudéssemos dominar. E o que acontece hoje em dia com a violência, tudo, é simplesmente porque eu e você, todos nós temos uma parcela de culpa, porque ele certa vez disse a Adão assim: dominai a terra e sujeitai-a. O que está acontecendo aí que a gente reclama não é culpa do governo. O que a gente reclama aí não é culpa de um país corrupto. O que acontece por aí é porque quando Deus criou a humanidade para que todos eles fossem crentes. Criou uma humanidade onde todo mundo fosse crente. E vivemos uma humanidade em que os poucos que são crentes não obedecem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: amai o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo assalta? Quem ama o próximo mata? Quem ama o próximo comete um assassinato? E olha que esse versículo já foi passado há muito tempo e revogado, porque Jesus falou assim: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ficou mais difícil ainda. Se a população fosse crente em Cristo Jesus, não haveria assassinato, não haveria morte, não haveria corrupção. Então, voltando ao texto, o profeta Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. O que é que ele ouviu? Talvez ele ouviu o povo passar pelo deserto e Deus virar para ele e falar assim: eu venho como uma coluna de fogo no meio da noite, clareando o caminho de vocês e trazendo calor no meio do frio. Talvez o profeta, o que incentivara ele era ser assim, de ouvir que no meio do dia Deus vinha como uma coluna de nuvem, cobrindo eles, fazendo sombra. O profeta talvez deveria ter ouvido dizer que carne caía do céu e alimentava o seu povo. O profeta talvez poderia ouvir dizer que Deus parou o sol, que Deus parou a lua, que Deus abriu o mar, deixou o povo dele passar, fechou o mar, consumiu todos os seus inimigos. Talvez
esse profeta tinha ouvido dizer que Deus é o Deus que ele abre porta, que ele fecha a porta, que tem a chave do inferno, a chave da morte, a chave de Davi, que abre e fecha e que ninguém pode fazer o contrário. Talvez o profeta tenha ouvido algo como Deus dizer que ele era o Todo-Poderoso, e como o livro de Isaías, composto de 66 capítulos, você vai ver principalmente no capítulo 43, Jesus dizendo assim: não temas, porque eu te remi e eu te amo. O profeta, quando ouviu Deus fazer declarações de amor, você pode pegar de Gênesis, Apocalipse, eu desafio qualquer um, não precisa ser hoje não, você pode ter todo o tempo do mundo de ler essa Bíblia de capa a capa. Eu dou minha moto para quem chegar aqui e dizer assim: achei um versículo que diz que o homem amou a Deus. Não existe. Eu já li esse livro de capa a capa cerca de 4 vezes direto. E não foi lendo como quem lê um livro querendo chegar no final. 4 vezes eu já li de capa a capa e não achei o homem dizer assim para Deus: eu te amo. Mas eu ouvi uma declaração de amor linda, mas tão linda, que somente alguém completamente romântico, completamente apaixonado, completamente galanteador para sua noiva dizia assim: eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse entende de amor. Esse que entende de amor chega para mim, para você, Isaías 43, e diz assim: quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pela chama, ela não arderá em ti. E logo em seguida ele diz: não temas, porque eu te remi, e eu sou o Senhor, e eu te amo. É tão simples que o profeta entendeu que eu te amo. Então o profeta, o que ele faz para a gente encerrar? Preste atenção. O profeta Abacuque, ele começa a falar assim: Deus, aviva a sua obra. Eu ouvi a tua palavra, eu temi. Mas entenda, talvez você esteja se sentindo fraco, talvez você até se disperse no meio de uma mensagem, talvez você esqueça que o melhor da mensagem sempre vem para o final. Talvez você fique assim pensando: o pregador está falando sobre falar com Deus, temer a Ele, mas o profeta mesmo havia dito aí, que o pregador falou que ele estava num período interbíblico que Deus se silenciou por cerca de 400 anos. E eu pergunto: é justo você reclamar, murmurar, se você não viveu 400 anos e muito menos está há 400 anos sem Deus falar contigo? Deus tem falado contigo diariamente. Deus tem usado os seus irmãos para te dar as mãos. O profeta, ele estava ali no momento interbíblico, 400 anos sem Deus falar com ninguém. Mas existe uma coisa que você vai falar para a pessoa que está do seu lado assim: quando Deus promete, fala para a pessoa que está do seu lado assim, quando Deus promete, Ele cumpre. Deus tem te prometido alguma coisa? Você, quem aqui está aguardando uma promessa de Deus? Quem aqui está aguardando? Você vai saber agora por que Ele cumpre. Querido, quando Deus promete, Ele quebra protocolos. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quebra protocolos para cumprir a sua promessa. Deus muda os planos dele. Deus estava então num período interbíblico, que, como já aprendemos aqui, como escola bíblica, 400 anos sem Deus falar com os profetas. Mas a oração foi: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado fiel. Quando você ora em nome de quem? Jesus. Então, quando o profeta orou e falou: aviva, Senhor, ele devia estar assim: olha, Senhor, eu ouvi a tua palavra, aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na tua ira lembra da tua misericórdia. Quando o profeta ora, quem é que ouve a oração? E quem é que vai interceder junto com o profeta?
Agora você imagina, Jesus chega lá diante de Deus, fala assim: Pai Todo-Poderoso, permissão, e ele fala assim: fala você, Abacuque está orando, pai. Eu estou ouvindo, meu filho. Aí Jesus fica assim, Jesus fica inquieto. Jesus volta lá e fala: mas pai, Abacuque está orando, pai. Eu já ouvi, mas ele está pedindo para o Senhor avivar a sua obra. Eu já sei. E por que é que Deus já sabe? Porque a palavra de Deus está invoca-se no dia da angústia, que Ele vai te glorificar e o Senhor vai o livrar. Eu já sei, filho. E começa Abacuque a orar. E chega aquilo que está escrito em Atos capítulo 2, para a gente encerrar, que a palavra de Deus diz que quando Ele promete, Ele cumpre. Então, Abacuque orou e nasceu uma geração como nós. Ele orou aviva, ele já estava falando de avivamento, porque naquela época não havia o movimento pentecostal. Amém? Amém. Então, a igreja pentecostal de hoje nasceu através da oração de Abacuque. Amém. Abacuque disse: aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Jesus, ele começa a interceder por Abacuque, assim creio eu, e quem quiser me acompanhe nessa fé, que o próprio Deus começou a ficar incomodado, tão incomodado. Mas eu quero dizer uma coisa: quando tem uma audiência, nós temos o réu, nós temos o acusador, nós temos o juiz. Para que tudo isso aconteça, é necessária a presença de um advogado. O advogado, ele age com inteligência, tanto para a defesa como para a acusação. Ele faz com que a acusação ou a defesa fale algo que comprometa. Amém? Não é assim? Tem algum advogado aqui que sabe que é assim. Você precisa criar um aspecto que haja uma palavra e nada pode contra a palavra. Jesus começa: o Senhor disse no Salmo 50, versículo 15, que invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Abacuque está orando, Deus faz, mas Deus fala assim para Jesus: eu decidi me calar por 400 anos. Senhor, então só promete. Olha que lindo, só promete. Olha a esperteza de Jesus. E Jesus fala, Deus fala assim: tá bom, chama o profeta da vez. Vai o profeta da vez lá para o meio da rua e recebe aquela palavra linda que vem lá do trono e diz assim, em Atos 2:17. Deus grita e fala assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quem foi que disse? Deus. Porque Jesus intercedeu por Abacuque. E Jesus sabia que quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele diz assim, Deus: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos mancebos terão visão, e os vossos velhos sonharão, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias profetizarão. Deus cumpriu. Deus cumpriu. Irmão, mas Ele prometeu, Ele cumpriu. Abacuque, aconteceu? Aconteceu? Olha para a pessoa que está do seu lado. Mas olha com carinho e respeito. Olha mesmo, igreja. Quando você olha para a pessoa que está do seu lado, você não está olhando para um fracassado, você não está olhando para um derrotado, você está olhando para alguém que a palavra de Deus diz que é imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso. Então, quando você olhar para o seu irmão, olha com carinho, com respeito, com temor, porque lá em cima do céu existe um Deus Todo-Poderoso, que é a cara dele, que é a cara dela. E a palavra de Deus diz que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e línguas repartidas como de fogo tomou toda a carne que estava ali assentada.
A mensagem que eu quero deixar para a igreja é essa: que tudo aquilo que você orar, que tudo aquilo que você pedir, que tudo aquilo que você buscar, ainda que pareça que o céu não está te ouvindo, pode ter certeza que você ora, Deus promete e Ele cumpre na minha e na sua vida. Aleluia. Existem apenas 5 coisas que Deus nunca viu. A palavra de Deus diz que Ele viu tudo. Ele nunca viu, primeiro, uma enfermidade que Ele não possa curar. Tem coisas que Deus nunca viu, querido, mesmo sendo Deus. Segundo, Ele nunca viu um problema que Ele não tem a solução. Outra coisa que Deus nunca viu é um crente que Ele não possa consertar. Outra coisa que Deus nunca viu é uma nação, um estado que Ele não possa colocar a paz do Senhor. Quando eu e você cumprimentamos as pessoas com a paz do Senhor, faça isso com mais respeito e temor. Porque quando você cumprimenta alguém com a paz do Senhor, você não está fazendo algo como a paz do Senhor. Não é um cumprimento de um crente bobo. Não é um cumprimento de alguém que tem como a Bíblia seu livro de referência. Mas quando você cumprimenta alguém com a paz do Senhor, você não está cumprimentando, mas você está dando a paz do Senhor. A paz do Senhor Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o maravilhoso, o leão da tribo de Judá, o El Shaddai, o Elohim. Entende isso? Tem crente que você dá a paz do Senhor e ele passa até batido, nem presta atenção. Quando ele vai ver, ele já está, tchau, pastor, tchau. Quando ele vai ver, e por quê? Uma coisa que Deus nunca viu e nunca vai ver, mesmo sendo todo-poderoso, é um Deus maior que Ele. Nunca, nunca. Existem coisas que infelizmente o meu Deus nunca vai ver. Ele nunca vai ver um crente que Ele não possa salvar. Ele nunca vai ver uma enfermidade que Ele não tenha cura. Ele nunca vai ver um problema que Ele não possa sanar. Não existe impossíveis para Deus. Eu encerro a mensagem deixando no coração dos meus irmãos que aqueles que entenderam a mensagem, basta somente orar. Ainda que pareça que você não está sendo ouvido, pode ter certeza, a ordem vem do céu. E a ordem é para avivar a minha e a sua vida no decorrer dos anos. Eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês, que vocês que ouviram a palavra do Senhor neste dia e que temeram, o Senhor Deus, Ele vai avivar a obra dEle dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dos seus projetos, e as pessoas vão ver que Deus verdadeiramente é Deus na sua vida. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.